Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Não reparem a minha voz meio fanha, fofa, mas eu estou na fila aí também isso que está dando aí no povo, né? Garganta ruim, mas vamos meditar um pouco depois de uma exposição em Tessalonicenses, na segunda carta, depois de uma conferência abençoada, depois de uma mensagem no livro de Salmos, né, domingo passado. A nossa próxima exposição é na carta de 3 João. É uma carta bem pequena, de 15 versículos, que será exposta pelos 4 presbíteros da nossa igreja. Então eu inicio hoje e já peço aos irmãos que se direcionem lá para a carta de 3 João. Nós vamos lê-la na íntegra, mas hoje nós trataremos apenas os 4 primeiros versículos, já que toda a carta vai ser exposta nos próximos 4 domingos. O meu filho Samuel até perguntou hoje: pai, como é que o senhor vai pregar 50 minutos, 1 hora, em 4 versículos? Eu disse: meu filho, é a riqueza da palavra. Quanto mais você procura, mais você acha. Então vamos ler, irmãos, 3 João, com ênfase nos 4 primeiros versículos, mas nós vamos ler toda a carta, fazendo um apanhado geral. Amém? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde aos amigos daí, um por um. Amém. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esta oportunidade. Que a Tua palavra nos edifique, nos confronte. Fale os nossos corações, Pai. Nós oramos muito gratos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a 3ª carta de João ela é pequenina, mas ela é gigante em ensinamentos e em detalhes. Não podemos ignorar a riqueza desses detalhes.
E como eu disse, vamos nos deter hoje apenas nos 4 primeiros versículos. Mas vamos fazer antes uma relação dessa terceira carta com as demais, 1 João e 2 João. E essa relação está principalmente no fato de todas elas, obviamente, serem escritas pelo mesmo autor, o apóstolo João, com o objetivo de fortalecer e instruir a comunidade cristã. Embora cada uma das cartas tenha características distintas, elas compartilham temas e ensinamentos muito semelhantes. Amor e obediência, verdade e falsidade, comunhão e testemunho, conflitos e divisões estão presentes nessas cartas. Embora cada uma tenha um foco particular, todas elas se complementam, oferecendo uma orientação e instrução para a vida cristã. E juntas, elas fornecem um quadro abrangente de desafios e ensinamentos relevantes para os primeiros cristãos e para nós hoje aqui também. E se nós pudéssemos definir com uma palavra-chave a carta de 3 João, a palavra-chave seria testemunho. Tanto o bom testemunho quanto o mau testemunho. Como será visto mais adiante em outros domingos. Mas e nós, meus irmãos? E o nosso testemunho? Por onde andam? Nós ouvimos muitas notícias, né? E por onde andam as pessoas que passaram por nossas vidas? Faça uma retrospectiva aí. Como está aquele seu amigo de infância, aqueles seus amigos de adolescência, o pessoal que se formou com você na faculdade? E as redes sociais estão aí, em certa medida, elas nos ajudam a obter essas respostas. Ah, olha aqui fulano, olha onde ele está, olha o que ele está fazendo, olha o que ele se formou. Mas, irmão Rendo, o que isso tem a ver com testemunho? Calma, você já vai entender. Temos notícias boas e notícias ruins, não é mesmo? Apesar de que nas redes sociais só aparecem as notícias boas, né? Os troféus ilustrados, a sua vida é muito boa na internet. Mas alguns de nossos amigos que se casaram já se divorciaram. Outros perderam muito dinheiro em apostas arriscadas ou mesmo tomaram péssimas decisões na sua vida, fizeram escolhas ruins, se afundaram nas drogas, se afastaram da igreja. Mas, por outro lado, nós também nos alegramos profundamente em receber notícias boas. Notícias de saudosos irmãos na fé. Aquele seu irmão que está se ajeitando na vida, que você via como era a sua vida antes de conhecer a Cristo e agora a sua vida está se alinhando. Ele fez uma conversão, literalmente, ele está mudando. Isso é uma boa notícia, isso é uma alegria. Você vê que aquele seu amigo que conheceu a Cristo está tomando boas decisões, amadurecendo o seu caráter, crescendo na fé. E para tornar mais prático aqui, eu posso citar um exemplo da minha vida pessoal, não de mim, mas de outra pessoa. Eu fui muito amigo de infância, de adolescência, do pastor Sidney. E eu muito me alegro em ver hoje o pastor Sidney na condução da igreja, tanto que ele tem prosperado e progredido. E sempre que eu posso, eles também lá têm a mensagem gravada, esse recurso maravilhoso que nós temos também. Sempre que eu tenho um tempo, eu paro, eu vou assistir meu amigo, saudoso pastor Sidney, a quem me alegro muito no seu progresso. Mas, meus irmãos, quais as notícias e testemunhos que os crentes vão deixando por onde eles passam? E quais são os testemunhos que nós, como igreja, vamos deixando neste mundo?
Que notícias você tem deixado para as pessoas? Que notícias as pessoas têm de você? Será que estamos brilhando forte à luz de Cristo e salgando este mundo? Será que o bom perfume de Cristo exala de nossas vidas? Ou será que temos deixado um testemunho negativo? Um testemunho de gente que sucumbe e não resiste às tentações e aos valores e os prazeres deste século? Um testemunho triste de cristãos que não têm feito tanta diferença assim neste mundo. Meus irmãos, o texto de hoje é sobre isso também. Sobre o testemunho público do corpo de Cristo como embaixadores do reino de Deus. E não somente isso, mas da alegria que o bom testemunho deixa, que o bom testemunho gera, quando andamos nas pegadas de Cristo. Quando andamos nas pegadas que Cristo traçou para nós. Então, a grande ideia desta mensagem é: o bom testemunho cristão persevera na verdade, enquanto rejeita a conduta reprovada. Esse é o tema geral de toda a carta de 3 João, e você vai acompanhar essa grande ideia nos próximos 3 domingos. E nos versículos de 1 a 4, nós vamos ver como tópico que o bom testemunho cristão é marcado pela fidelidade à verdade. Anote aí no seu boletim. O bom testemunho cristão é marcado pela fidelidade à verdade. Mas nós vamos ver também 2 elementos que produzem um bom testemunho da igreja perante o mundo e devem ser buscados por nós. Deve ser nossa aspiração. O primeiro deles está projetado aí. Damos bom testemunho quando filhos nutrem um sincero interesse pelos outros, uns pelos outros. Primeiro elemento que produz bom testemunho, quando filhos nutrem um sincero interesse uns pelos outros. E o segundo elemento que produz bom testemunho, quando buscamos sempre andar na verdade. Então vamos ver, quando os filhos nutrem um sincero interesse uns pelos outros. Perceba que João, autor da carta, se identifica como o presbítero. O presbítero. E essa não é uma identificação aleatória, ninguém se chama assim por qualquer motivo. É o título de um ofício espiritual que visa mostrar o cuidado pastoral deste homem pela igreja. Ele é o pastor da igreja. Ele é o apóstolo João, que tem a função de cuidado e de amor em relação àqueles que estão confiados a ele. E ele escreve aqui para Gaio. Quem é Gaio? Não há muita informação sobre essa pessoa em particular. Gaio, inclusive, é um nome muito conhecido na Bíblia. Nós temos um Gaio lá em Atos 19, 29. Nós temos um Gaio em Romanos 16, 23, relacionado a Paulo. É um nome comum, como João, Maria. Gaio. Sabemos que este homem era um líder da igreja local e também muito estimado por João. Então perceba como João trata afetivamente a Gaio. No versículo 1 ele diz: a quem eu amo na verdade. Perceba que ele não diz a quem eu amo de verdade, como se estivesse falando apenas do afeto que ele tem, como se ele estivesse falando que o afeto que ele tem apenas é verdadeiro, é profundo, é grande.
eu te amo de verdade. Não, ele diz, eu te amo na verdade. A preposição aqui faz toda a diferença. É importante porque ela significa não apenas que João amava Gaio de verdade, mas que o amor deles está dentro da verdade de Deus. Está dentro da verdade de Deus, na verdade. E tem um irmão aqui que eu também estimo muito, que de vez em quando ele chega para mim, irmão Rendel, eu quero que você saiba que eu gosto muito de ti. E agora eu entendo como é que alguém pode gostar de mim. Porque é um amor firmado na verdade. E esse amor é inabalável. E eu falo, eu também gosto muito de ti, meu irmão. Obrigado. E essa relação de verdade e amor é o centro da teologia de João. Aqui nesse livro, ele quer que as pessoas entendam que esse amor não é relativista, não é apenas sentimental, mas ele é um amor que acontece dentro da doutrina da verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo é um amor verdadeiro. É um amor como aquele que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Porque Cristo, além de nos amar, na verdade, Ele nos amou de verdade. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que esse é o nosso chamamento, nosso chamado. Nosso chamado é que não excluamos uma coisa em detrimento da outra. Ambas devem caminhar juntos. Se você quer amar de verdade, você precisa amar na verdade. Vejamos o versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. O verbo grego eukamai geralmente é traduzido em nossas versões como orar, mas ele também pode expressar um forte e sério desejo por alguma coisa, como nós vamos ver daqui a pouco numa outra versão, esse mesmo versículo. Mas aqui ele usa oro. Então João desejava que Gaio desfrutasse de uma saúde corporal equilibrada, algo essencial para aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Ele diz, e tudo lhe corra bem, em outras palavras, seja próspero em tudo, o que significa um sucesso no ministério, na vida familiar, nos negócios. Enfim, o apóstolo desejava que seu amigo tivesse uma vida abundante. Ele diz, assim como a sua alma está indo muito bem. E o desejo de João tem um porquê. Gaio estava demonstrando um crescimento significativo na sua vida espiritual. Na sua vida espiritual ele estava indo muito bem. Então a sua vida comum deveria ser uma expressão da sua vida espiritual. Isto demonstraria equilíbrio nas suas ações. E o mesmo cuidado e diligência empregados na vida com Deus devia ser aplicado também na vida comum. Muitos cristãos, meus irmãos, preocupam-se profundamente com sua vida espiritual, mas se tornam relapso quanto aos cuidados pessoais. Negligenciam a saúde, negligenciam a vida familiar, a vida profissional e outros aspectos da vida. Então, quando olhamos para homens e mulheres, alguns homens e mulheres do passado e de hoje, podemos verificar uma desarmonia entre a vida espiritual e a vida comum. Um exemplo disso é Davi, cujo coração agradava profundamente o Senhor, porém enfrentou diversos problemas familiares por negligenciar
coisas que estavam ocorrendo no seio da sua família, problemas seríssimos. Mas, de outra forma, temos exemplos de pessoas cuja vida comum tem um progresso vertiginoso, mas a sua relação com Deus é nula. Mas lá fora está indo muito bem, está estudando para concurso, é o foco dele, não quer saber de mais nada. Ele passa no concurso, ele progride, mas a sua vida espiritual é nula. Mas temos também situações em que a vida comum sofre, mas não por negligência ou por outras questões, mas às vezes somos perseguidos, perseguições religiosas. O exemplo de Jó e de Paulo também não se enquadram aqui. Deus permitiu que acontecesse aquilo com eles para tratar algo específico com eles. Então nem sempre é negligência. Jó e o apóstolo Paulo são exemplos de situações assim. Nem sempre são negligências ou situações relapsas da vida. Mas, resumidamente, podemos dizer que João ensina aqui que a vida do Filho de Deus, ressalvada a coisas que fogem ao controle, deve ser equilibrada. Ressalvada questões que não estão no nosso controle, seja uma enfermidade ou seja qualquer coisa que Deus propositadamente colocou para testar nossa fé ou para nos provar em algo. Ressalvado isso, temos que ter equilíbrio nas nossas decisões, na nossa vida comum e na nossa vida espiritual, em todos os aspectos da nossa vida. Gaio era um cristão equilibrado. Mas se você for para a versão revista atualizada, nós estamos falando do verbo orar, lá em cima. A versão revista atualizada diz assim, o versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera a tua alma. Então aqui ele diz, faço votos, que é aquela versão lá de um desejo forte e sério por alguma coisa. Faço votos, que tudo vai bem contigo. Isso parece, ou talvez possa parecer uma saudação comum, tipo aquela que a gente fala para todo mundo no WhatsApp, olha, parabéns, desejo a você que Deus te abençoe, faço votos de estima e consideração. Algo superficial, mas não. João estava sendo muito convicto e tinha o desejo muito sério de que Gaio esteja bem na sua área espiritual e também na sua área física, emocional, na sua vida. Faço votos para isso. E às vezes a gente só copia, né? A mensagem do irmão lá, faço o voto, copia, cola, só muda o nome. Nem tem o trabalho de mudar os votos, né? Ele diz, faço votos por tua prosperidade e saúde. E essa linguagem também não é aleatória, você não sai fazendo votos por qualquer coisa. Essa é uma linguagem de clamor, de esperança profunda. Quando João faz esse voto, ele está dizendo que tem um profundo desejo em oração diante do Senhor pela prosperidade e pela saúde do seu estimado irmão Gaio. E ele diz assim, como já é próspera a tua alma, eu também me preocupo com a tua saúde e com outras áreas da tua vida, meu irmão. Eu espero, Gaio, que tudo te corra bem. É notável, meus irmãos, que esse João, o apóstolo de Jesus, homem cheio de inúmeras responsabilidades, que tem em suas mãos a responsabilidade de estabelecer a doutrina e o governo da igreja do Novo Testamento, encontra tempo para se preocupar com seu irmão.
quando Paulo descreve a sua responsabilidade apostólica, lá para os Coríntios, no capítulo 11, nós vemos um homem que está com o coração cheio de preocupações, de problemas, porque são várias congregações que ele tinha que administrar, cuidar, e muitos problemas entre os irmãos. Não era fácil administrar as igrejas, as congregações que surgiam. Mas João encontra tempo para falar: meu querido, eu faço votos diante do Senhor e eu tenho orado muito por você. Meus irmãos, essa dedicação exclusiva nos ensina tanto sobre o Evangelho, nos mostra tanto a natureza da fé. Ele estava preocupado verdadeiramente com o bem-estar físico e espiritual desse homem. E na época existia e existe ainda hoje a heresia gnóstica que dizia que para Deus as coisas materiais não importam. Que na verdade as coisas materiais desse mundo são desprezíveis, porque a matéria é essencialmente ruim e má, e o que realmente importa é a salvação da alma. Isso os gnósticos diziam, entre outras coisas. E hoje isso acontece sutilmente também entre nós, os evangélicos, ou no evangelicalismo moderno. Existe uma espécie de gnosticismo embutido hoje. Muitos ditos cristãos evangélicos acham que questões do corpo não são assim tão importantes como as questões da alma. Pensar dessa forma nos gera pelo menos dois problemas, meus irmãos. O primeiro deles é a nossa negligência com o nosso corpo e a nossa saúde física. Só o que importa é a minha alma mesmo. Tô nem aí para essa carcaça. Então, um problema, negligenciar o corpo e a saúde física. Você tem praticado algum exercício físico? Você tem se alimentado de maneira saudável? E eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar algumas coisas, como refrigerante, por exemplo. E começam as desculpas para caminhar, ou correr, ou ir para a academia. Por exemplo, eu não tenho esteira. Mas também eu não gosto de ir para a academia. Mas também eu não gosto de andar na rua. E o seu quintal? O meu quintal é pequeno. Desculpas. Eu trabalhei há alguns anos, meus irmãos, algum tempo, numa casa, durante a noite, madrugada. E nessa casa, o dono da casa, ele acolheu um idoso, a quem ele estimava muito, alguém, não era nem parente dele, um amigo. Não tinha mais família, não tinha mais ninguém. Já com a coluna arqueada, um olho cego de um olho e quase cego do outro. Ele acolheu esse senhor lá. E na entrada da casa tinha um corredor, na entrada do portão onde os carros entravam, menor do que esse tapete vermelho aqui, que é essa passagem aqui, onde cabiam pelo menos 2 carros, os carros da família. E todo santo dia não, toda santa madrugada, meus irmãos, às 4:30 da manhã, esse senhor levantava e ele usava os carros como baliza e começava a dar voltas, caminhando pelos carros, porque ele não chegava bem e ele precisava segurar nos carros e fazia a sua caminhada. Eu não sei como ele não ficava tonto caminhando aqui, não sei quantas vezes aqui. Acho que tinha hora que ele virava, mudava o sentido, né, para não ficar tonto. Mas o nosso quintal é pequeno, nós não temos dinheiro para esteira, a academia é longe. Meus irmãos, quando acabarem as nossas desculpas, a realidade estará lá. Quando acabarem as nossas desculpas, a realidade estará lá. Mas esse é só o primeiro problema.
O segundo é a negligência, a primeiro, como eu disse, é a negligência do corpo e da saúde física. O segundo é ser indulgentes com os prazeres do mundo. Ser conivente com os prazeres do mundo, ou seja, fazer concessões de certas coisas que podemos fazer na carne, porque afinal de contas, não importa. Os gnósticos pensavam assim: bom, se o corpo não importa tanto, porque o que vai se salvar é a alma, vamos fazer o que quiser com o corpo, vamos comer e beber à vontade, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Heresia. Como cristãos responsáveis, não devemos negligenciar e nem se entregar a prazeres desgovernados. Mas devemos cuidar das nossas necessidades físicas, da disciplina do seu corpo, para que você tenha o melhor status para o serviço a Deus. Falando em status, todo dia eu vejo o status da irmã Lúcia. E todo dia ela posta a caminhada dela. Posta só os pezinhos dela assim. Manhã cedo. E com certeza, essa caminhada dela já é depois de uma caminhada espiritual, mais cedo ainda, no seu devocional. Amada irmã Lúcia, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu pergunto a você e a mim, como nós temos cuidado do nosso corpo? O salmista lá em 139:14, ele vai dizer que o nosso corpo foi formado de forma assombrosa e assustadora. Nosso corpo foi formado de forma maravilhosa e assombrodamente maravilhoso, foi formado, foi criado. Deus se esmerou em criar. Mas, irmão Reino, o que você está falando? Lá em 1 Timóteo 4,8, fala que Paulo diz que o exercício físico é pouco proveitoso. E agora? Ele diz assim: o exercício físico é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4,8. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é quando nós enfatizamos ou priorizamos, ou isso se torna primazia na nossa vida, a atividade física em detrimento do cuidado com o nosso corpo. Isso é um problema, falta de equilíbrio. É claro que as questões espirituais são muito mais importantes, mas você não pode negligenciar a outra parte. Equilíbrio. Então, por certo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E o exercício físico faz parte desse cuidado. O corpo é templo de Deus, que deve ser usado para a sua glória. E também é um instrumento para seu serviço. Contudo, os exercícios beneficiam o corpo somente nesta vida, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje e na eternidade. Lá no céu você não vai mais precisar fazer caminhada. Seu corpo vai estar glorificado, ele não vai mais se cansar, você não vai mais sentir dor na lombar, a sua panturrilha não vai mais incomodar, você não vai ter aquela bucite mais no ombro. Paulo não pede que Timóteo escolha entre uma coisa e outra. Timóteo, para de fazer exercício, cara, tu está fazendo muito. Olha as coisas aqui da igreja, está deixando a desejar. Ele não fala para você escolher entre um e outro, mas ele espera que pratiquemos ambos. Mas ele diz, foca no espiritual, que é muito mais importante, vai ter valor aqui e lá. Um corpo saudável pode ser usado por Deus, mas nós devemos de fato nos concentrar na santidade e na eternidade.
Mas eu insisto ainda que a saúde física é decorrente de uma boa nutrição, exercícios, higiene e de uma vida regrada e equilibrada. A saúde espiritual, meus irmãos, também parece muito com a saúde física, nesses aspectos. É preciso se alimentar muito bem da palavra e usar os nutrientes dela no exercício da piedade. Deve-se manter a pureza, a higiene espiritual e evitar a contaminação e poluição do mundo. Apesar de o exercício e o trabalho serem importantes, também é importante descansar no Senhor e renovar as forças por meio da comunhão com Ele. Uma vida equilibrada é uma vida saudável e feliz que honra a Deus. Mas vamos falar do segundo elemento que produz um bom testemunho. Você vê projetado aí. O segundo elemento é: damos bom testemunho quando buscamos sempre andar na verdade. Damos bom testemunho quando buscamos sempre andar na verdade. E no versículo 3 e 4, acompanha aí, diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho maior alegria, eu não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Meus irmãos, a evidência do bem-estar espiritual de Gaio causou uma grande alegria nesse João. Nesse momento, eles não estavam juntos fisicamente, mas ele recebeu a visita de alguns irmãos que tinham coisas maravilhosas para falar a respeito de Gaio. Olha só, você sabe do Gaio? Olha só que notícia maravilhosa nós temos dele. E a carta não dá detalhes e eu fico tentando imaginar que notícias eram essas. O que Gaio estava aprontando ali na igreja? O que estavam falando de Gaio? De vez ou outra a gente recebe notícias assim, né? Notícias de algum irmão que trouxe de outra igreja ou que saiu do outro estado e pergunta pela gente, a gente pergunta por ele: como é que está aí? Que notícias você tem daí? Como é que você está? Como é que está a sua saúde espiritual? Está fazendo seu devocional? Está correndo de manhã? Ou à tarde? Está dando aquela caminhada? E esses irmãos traziam um testemunho extremamente positivo de Gaio. E o que fazia Gaio uma testemunha tão excelente? A verdade de Deus, meus irmãos. A verdade de Deus. A verdade estava nele e lhe permitia andar em obediência à vontade de Deus. Gaio lia a palavra, meditava sobre ela, se deleitava nela e praticava em sua vida diária. A meditação é para a alma o que a digestão é para o corpo. Não basta só ouvir ou ler a palavra, deve-se digeri-la, mastigá-la internamente, torná-la parte do nosso interior. Fica claro que a vida de Gaio era completamente envolta pela verdade. A vida autêntica vem da verdade viva. Jesus Cristo, a verdade, é revelado na palavra, que é a verdade de Deus. E o Espírito Santo também é verdade, ou é a verdade, e ensina a verdade. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para revelar o Filho de Deus, então nos capacita a obedecer à vontade de Deus e amar a verdade. Mas vamos fundamentar mais isso? Vamos fundamentar mais a verdade? Veja os versículos. O primeiro aí. Quando digo que Cristo é a verdade, João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E esse Jesus é revelado na palavra, que é a verdade de Deus, a palavra. Próximo versículo. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas o Espírito Santo também é a verdade. 1 João 5:6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus irmãos, é preciso dizer que andar na verdade é muito mais, ou vai muito além do que concordar com a verdade. Repito, andar na verdade vai muito além do que apenas concordar com a verdade. Hoje em dia, com o crescimento da teologia reformada dos últimos anos, as pessoas começam a ouvir essas verdades e dizem: nossa, concordo, tá aí, concordei. Li a respeito, concordo. Já é um bom começo. Já é um bom começo concordar ou ratificar. Mas, meus irmãos, andar na verdade é não somente concordar com a verdade. Significa muito mais, significa aplicá-la à sua vida, aplicá-la ao seu comportamento. Quando alguém caminha na verdade, essa pessoa se torna um crente integrado. Se torna alguém que não há dicotomia ou não há contrariedade entre o que ele fala e o que ele pratica. Quando o cristão anda na verdade, inevitavelmente haverá uma correspondência entre o credo, entre o que ele acredita e a sua conduta. Quando um cristão anda na verdade, há uma correspondência entre o credo e a conduta. E o que João estava querendo dizer aqui é que Gaio era um cristão equilibrado. A vida dele era sustentada pela verdade, em amor, e ele amava servir na verdade. Isso é o que chamamos, meus irmãos, de bom testemunho. Bom testemunho. Você já ouviu a palavra testemunho no contexto da igreja? O irmão pega o microfone, vem aqui na frente e vai dar o seu testemunho. Ele vai dizer o que Deus fez na vida dele e todos são abençoados. Não é? No dia da comunhão das famílias, o Júnior estava lá, nós ouvimos o testemunho do André, né, Júnior? Nós ouvimos o testemunho do André, porque o que ele falou aqui foi bem rápido, né? Mas nós sentei com ele, ficávamos em pé, né, Júnior? Ficamos em pé mais de meia hora ali, ouvindo o testemunho do irmão André, do que aconteceu com ele nos últimos dias. E é algo realmente impressionante. É algo sobrenatural. Os médicos estão até agora sem entender o que aconteceu com ele. Mas também tem os testemunhos. O irmão pega o microfone, vem aqui e começa a contar, a vida dele é só desgraça, é só, ó vida, ó céus, não há alegria nenhuma da graça, não há esperança da salvação. Ou quando não, a teologia dele está tão fora da casinha que ele começa a dar um testemunho de coisa que sem pé, sem cabeça. Aí o Kaique ou o Wesley tem que cortar o microfone dele lá. Mas, irmãos, Gaio não pegou microfone nenhum. As pessoas estavam simplesmente observando a forma como ele vivia. O que ele falava era um testemunho público, a sua vida falava. Estava claro para todos que Gaio era um cristão transparente. Era aberto, deixava a sua luz brilhar, não escondia a candeia ou a lamparina embaixo da cama.
Até mesmo os estranhos, os não crentes, os que não conheciam o Evangelho, podiam ver o testemunho de Gaio e notar o valor cristalino que emanava da vida de quem andava na verdade. E a nossa vida, meus irmãos, é um testemunho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, 366 se for bissexto. E eu te pergunto a você e a mim, daqui a pouco a gente vai ali para fora. Vamos começar a nossa semana. Como, meus irmãos, as pessoas têm nos observado? O que elas veem em nós? E o que elas estão vendo em nós diz o que a respeito de Deus e de seu Filho Jesus? Nós temos uma grande responsabilidade, meus irmãos. A nossa vida deve ser um testemunho da verdade de Deus. As pessoas devem olhar para nós e a nossa conduta diária deve deixar essa pessoa com a pulga atrás da orelha, pensando, tem alguma coisa diferente com esse cara? Ou com essa cara? E nós, como igreja, precisamos buscar a integralidade do nosso testemunho, o equilíbrio do nosso testemunho em todas as áreas. Porque Cristo é exaltado pelo testemunho em nossas vidas. Veja o que João diz no versículo 4. Mais uma vez, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então o presbítero não só considerava Gaio um amigo, mas se considerava também um pai para ele, um pai espiritual. E Gaio, talvez até seja seu filho na fé. João provavelmente participou da sua conversão. Ele se tornou um filho do coração, e ele não se importava somente com o fato da sua conversão, mas ele também se importava com o progresso dele na verdade. Tinha alegria nisso. Que alegria no coração desse paizão João. E os apóstolos tinham esse sentimento paternal muito forte. Qual é o pai que não quer ver o filho andando na verdade? Os apóstolos tinham esse sentimento paternal muito forte. Veja Paulo, por exemplo. Percebe que quando ele fala à igreja em Coríntios, parece o pai dando uma bronca para os seus filhos, lá em Coríntios. Ele fala, meus corintianos, estamos ruins, Samuel, passando uma fase meio ruim, mas vamos superar. Meus coríntios, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, ele dizia, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Eu escrevo como um pai para os meus filhos, eu amo vocês e quero que vocês sejam adultos e não crianças mimadas. Para com essas meninices. Eu me importo com vocês. Eu quero que vocês cresçam, progridam. Você precisa ser um crente melhor do que daqui a um ano. Então eu pergunto novamente para você e para mim. Nós nos alegramos quando ouvimos que os nossos irmãos ou os nossos filhos na fé espirituais estão andando na verdade. Nós nos importamos com essas pessoas de fato.
Tem a história do menino, que ele andava com o pai dele. E o menino é sempre curioso, né? Tem um meme aí que diz que a criança faz, em média, 397 perguntas por dia. E o menino perguntava, papai, passando no galpão, na rua, um galpão abandonado, papai, o que é isso? Não sei, meu filho. Vamos embora, ele está apressado. Via um caminhão de aquelas betoneiras de falecimento. Papai, que caminhão é esse? O que ele faz? Não sei, meu filho. Papai, o que é isso aqui, papai, que está passando na rua? Que bicho é esse? Não sei, meu filho. E ele parou assim, papai, o senhor se importa que eu fique fazendo essas perguntas? Quando o Henrique era pequeno, ele me perguntou, papai, como é que Deus colou a nossa unha no dedo? Responde aí. Como é que Deus colou a nossa unha no dedo, papai? Eu disse, não sei, meu filho. Lá no Salmo diz que você foi formado de modo assombroso. E o filhinho perguntou, papai, o senhor se importa que eu faça essas perguntas? E o pai, claro que não, filho. Se você não perguntar, como é que você vai saber? Não faz sentido. Ele nunca respondia, filho. Meus irmãos, as pessoas estão perguntando, como filhinhos desesperados, para entender o que é isso, o que é aquilo. E muitas vezes as igrejas se gabam da sua teologia e fazem vista grossa para esses pequeninos. Se nós queremos que pessoas andem na verdade, nós temos que ensinar a andar na verdade. Isso se chama discipulado. Se nós queremos que as pessoas andem na verdade, nós precisamos ensiná-las, andar com elas, pegar na mão e ensinar a andar na verdade. Tem outra história que eu ouvi, e essa é real, né? Eu vi alguém falando, a experiência dele como pai com a filhinha dele na praia. A primeira vez que a filhinha dele foi para a praia, e foi lá na beira da praia, e começou a pisar, e ela pisava na areia e afundava, e a pegada dela ia se formando. Ela, papai, olha as minhas pegadas. E aí, minha filha? E ele ia mais na frente, e a pegada dele era muito maior. Papai, olha a sua. É tão grande essa pegada. É, minha filha, a minha pegada. E já se emocionando. Depois a filhinha disse, papai, eu andei dentro das suas pegadas. Aí o pai não aguentou, né? Papai, eu andei dentro das suas pegadas. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu não sou muito bom em andar nas pegadas do Pai. Eu não sou muito bom em andar dentro das pegadas do meu Pai celestial. Me causa dor no coração ver as coisas que eu fiz que desagradaram meu Pai celestial. Mas ainda bem, meus irmãos, que a palavra de Deus não é estritamente sobre mim ou sobre você. Ainda bem, mas é sobre um filho que andou nas pegadas do Pai. Esse filho é o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para cumprir especificamente cada propósito e cada determinação que o Pai dele estabeleceu, sendo obediente em tudo. E ele andava dentro das pegadas do Pai. Você consegue imaginar a dor que foi para o Pai Celestial quando seu filho, obediente, inocente, teve que parar naquela cruz? Você consegue imaginar a dor e ao mesmo tempo a alegria do Pai ao saber que esse filho, por sua obediência, estaria alcançando a redenção dos eleitos, a ponto de Isaías dizer que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz?
fazendo-o enfermar, não porque tinha prazer no sofrimento, mas porque ele sabia que somente um filho que anda na verdade, inteiramente, integralmente, poderia alcançar a salvação dos homens. Somente ele, mais ninguém. E diante dessas coisas, meus irmãos, o que eu e você podemos fazer? Nós podemos dar testemunho público, vivo, testemunho vivo e público, em alto e bom som, desse que tem poder para mudar vidas, perdoar pecados, nos redimir e nos justificar diante de Deus. É isso que temos que fazer, dar testemunho. Um bom testemunho. Porque pela graça e misericórdia do Senhor estamos livres da culpa e do pecado, para vivermos em puro testemunho. Consagrado e dedicado a esse que se entregou e morreu por nós naquela cruz. Então, meus irmãos, que as notícias sobre nós sejam boas e que possamos levar as boas notícias do Evangelho da verdade de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma nossas vidas. O Senhor muda os nossos corações. O Senhor nos redime e nos chama a testemunhar a Tua verdade. Deus, que possamos realmente nos esmerar nisso, buscar uma vida de piedade, Pai amado, para exaltar e glorificar o Teu nome com o nosso testemunho. Essa é a minha oração, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda nisso, Pai. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém.